Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje aqui no Café com Política é o presidente do Diretório Estadual do Partido Novo, aqui em Minas Gerais, Bernardo Santos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Estou muito satisfeito de estar aqui, agora reconhecendo vocês, né? A gente só escuta a voz no rádio, aí a gente de vez em quando imagina uma pessoa mais alta, uma pessoa mais magrinha, mais gordinha, e na hora que a gente chega aqui a gente vê espera que não tenha se decepcionado, né, Bernardo? Que a voz é tão bonita quanto as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada. Porque geralmente o rádio tem dessas coisas, às vezes tem esse encanto as pessoas ainda, nos escutam, né? pensam uma coisa, quando nos conhecem, vê que a situação é diferente, né? Tomara que pra bom, né, Rodrigo? Exatamente. Então, Bernardo, vamos falar de política agora. E falando do Partido Novo, né? A gente tem aqui a informação de que o partido ele realiza processo seletivo para a escolha de candidatos. Vestibular. Explica isso pra gente. A gente está tentando mudar a política, né? Eu vi o Paulo Roberto saindo daqui indignado há pouco tempo, porque os políticos, uma boa parte dos servidores, não todos os servidores, porque se nós não tivéssemos servidores que trabalhassem, o Brasil estava parado, a gente está precisando que tenha pessoas que trabalhem e que façam tudo da melhor forma possível, pessoas realizadoras. Então a gente faz um processo seletivo para identificar essas pessoas. E pessoas que tenham uma similaridade com as ideias que o Novo defende. E em meio a essa seleção, você já falou pra gente, já apontou pra gente aqui que as pessoas têm que ter essa similaridade com as propostas que tem o Novo, né, Bernardo? Quais são, de maneira geral, essas propostas? Ou seja, aqueles que forem fazer esse vestibular, entre aspas, o que tem que fazer, o que tem que apresentar de ideia, de ideal em relação ao partido? Bem, quando a gente faz o processo seletivo, a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é como se fosse uma prova na internet, então a gente usa da tecnologia para fazer o processo ficar mais barato. A pessoa tem que responder ali algumas questões para identificar se ela segue aos princípios e os valores e se ela compartilha dessas nossas ideias. Algumas dessas ideias que eu posso citar aqui é que a gente quer uma redução do tamanho do governo. O governo não está dando conta de entregar o que precisa, como segurança, educação, saúde, e está se envolvendo com coisas que não deveria se envolver, como a Petrobras, como o CEMIG, às vezes cidades que estão aí há vários anos com deficiência no saneamento, entrega de água potável, que se colocasse uma empresa privada, talvez isso estivesse funcionando. Além disso, a gente quer, por exemplo, acabar com o foro privilegiado, a gente quer acabar com o fundo partidário e agora com o fundo eleitoral, que são mais 1,7 bilhões de reais que vão ser gastos com campanha política. Política devia ser feita no bairro, né? Uma pessoa olhando no olho da outra e conversando, discutindo os problemas, e não gastando rios de dinheiro com produções artísticas que enganam todo mundo. Então a gente estava querendo modificar isso. Essas são poucas ideias do Novo, mas que tem conquistado muita gente que nunca pensou em se envolver com política e tá se envolvendo, como eu. Eu sou um engenheiro civil que estava doido para ir para a França, morar na França, andar naquelas quilômetros e quilômetros de metrô. Mas eu decidi ficar no Brasil porque meus filhos não podem pagar a conta da incompetência dos governantes que estão aí até hoje. Mas, Bernardo, você falava agora há pouco que são 4 etapas para participar desse processo seletivo. Mas como é que é? Independentemente de eu ser filiada ao Partido Novo, eu entro lá na internet, coloco minhas características lá nesse processo, uma vez que o partido identifica que eu poderia ser uma boa candidata, é feito o convite para filiar. Explica melhor como é que funciona isso. A gente está querendo que as pessoas que entrem no processo seletivo já sejam minimamente alinhadas com o Novo. Então, a gente pede que o primeiro passo do processo seletivo seja a filiação. Depois de feita a filiação, então ela passa pela primeira etapa, que é uma prova, apresentação de um vídeo de 2 minutos e de um currículo.
E esse currículo não é necessariamente para a gente identificar a capacidade acadêmica da pessoa, é muito mais para identificar a capacidade de realização. Então, tem gente que vai muito bem no trabalho voluntário, tem gente que tem uma experiência muito boa no setor público, mesmo que não tenha nenhum diploma, alguma graduação. Tem gente que tem um currículo invejável com mestrado, doutorado. Então, nessa primeira etapa é para a gente conhecer a pessoa de uma forma mais objetiva. O perfil dela. Isso, é um perfil. Aí ela passando dessa primeira etapa, que é para identificar isso, e aí eu conto um caso aqui que é muito engraçado. Uma senhora entrou no processo seletivo, dava para ver que ela estava entrando no processo seletivo, que ela achou que era o único partido de gente honesta que existia no Brasil, só que tudo que ela fez na vida foi em Cuba. E a gente é exatamente contra o que acontece em Cuba, né? Aquele totalitarismo, um comunismo onde o Estado faz tudo. A gente é o contrário. Só que ela entrou no processo seletivo porque ela queria participar, porque ela identificou na gente um grupo de pessoas honestas que estavam dispostas a ajudar a mudar o Brasil, entendeu? Então, aí, depois disso, passa para a segunda etapa, que é uma entrevista. A pessoa... o postulante é entrevistado por pelo menos 3 pessoas de estados que não sejam Minas Gerais, aqui no nosso caso, né? Para garantir um distanciamento. Isso, para garantir uma imparcialidade. É como se fosse uma quebra dos caciques, entendeu? A gente está tentando que as coisas sejam por meritocracia. As pessoas que têm mérito e que realmente querem fazer uma mudança e compartilham de tudo que o Novo está propondo de mudança, que essas pessoas continuem no processo. E que as pessoas que estão ali só por oportunismo, para aproveitar uma legenda nova, que estão querendo um tempinho, que é muito pouco, né? Mas que estão querendo um tempinho de propaganda, ou que estão querendo uma exposição com essa ideia que está meio na moda hoje em dia, então essas pessoas acabam sendo excluídas do processo. Depois, 2 etapas muito rápidas, que é uma etapa de exposição e engajamento, para a pessoa ter uma experiência de como vai ser a campanha, e depois um treinamento. E isso é o mais importante. A pessoa, na hora que ela chega no final do processo, ela recebe um treinamento de como o Estado funciona, de como que a legislação é feita. Então é um negócio muito interessante. A gente está querendo colocar de verdade a gente mais preparada lá no Congresso, aqui na Assembleia, porque a gente está precisando. Nesses partidos novos, pessoas novas que estão entrando na política agora, Bernardo, a gente tem percebido, e a gente entrevista toda sorte de políticos aqui nesse quadro, temos percebido que existe por parte das novas figuras, ou das figuras que pretendem ser novas, que se dizem novas, elas refutando muito o rótulo ideológico da direita e da esquerda. Como é que o Novo se posiciona em meio a isso? A gente tenta não fugir, porque a gente não quer fazer isso. Isso é tudo que a velha política tem feito, que é fugir das respostas. Só que se a gente for pensar, a gente também não é de centro, nem de direita, nem de esquerda, porque, na realidade, a gente é um misto de algumas coisas, então a gente fica meio ao centro, mais à direita. É difícil de explicar isso, porque a gente não pode pensar que tudo é só uma dicotomia. Eu tenho lá em casa, eu sou casado e tenho 3 filhos. Tem horas que são 5 opiniões completamente diferentes. Então, política não pode ser assim. A gente está tratando mesmo, a gente quer liberdade para as pessoas, para elas poderem empreender com mais facilidade, para elas poderem tomar responsabilidade pelos seus atos. Então, a gente acredita que as pessoas tinham que ter a responsabilidade de escolher uma escola para os seus filhos, para que elas se engajassem, elas se comprometessem com os resultados que eles precisam colher na escola. Então, a gente está querendo isso, resgatar o cidadão que está morto dentro da gente. A gente não faz mais nada. A gente fica esperando que sempre o governo resolva,
Bernardo, como é que tá os quadros do partido hoje aqui em Minas Gerais? Eu sei que aqui em Belo Horizonte tem o Matheus Simões, que inclusive foi nosso entrevistado aqui. Ele é do Partido Novo. Em que outras cidades importantes aqui de Minas Gerais o partido está presente? E como é que vocês estão se organizando para a eleição estadual desse ano? A gente ainda só tem o Matheus de representante em Minas Gerais. A gente tem o novo, muito novo, né, inclusive de idade, a gente conseguiu registro só em setembro de 2015. E aí, lá em 2016, a gente decidiu concorrer só em 5 cidades, que foi Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Infelizmente, a gente não conseguiu eleger em Curitiba, mas nas outras 4 cidades, nós conseguimos um resultado surpreendente. Muitos especialistas, né, pelo menos ditos especialistas, falavam que a gente não ia conseguir eleger ninguém. E a gente conseguiu e por muito pouco a gente não elege o segundo aqui em Belo Horizonte. A gente estava com metade da chapa e conseguimos eleger o Matheus Simões, que, para mim, apesar de eu ser suspeito, né, é o melhor vereador disparado. Tem muita gente boa, graças a Deus a gente teve uma renovação boa na Câmara, né? Mas o Matheus, para mim, tem sido disparado o melhor vereador. Nas outras cidades, a gente tem a Janaína Lima em São Paulo, o Felipe Camozzato em Porto Alegre e o Leandro Lira no Rio de Janeiro. O Partido Novo, ele apresentou a pré-candidatura ao governo de Minas do empresário Romeu Zema. Eu queria saber como é que como é que está o andamento dessa pré-candidatura dele e, mais do que isso, em se tratando de um partido que, como o próprio nome diz, é novo, é ainda um partido pequeno, como garantir que essa pré-candidatura ao governo de Minas ela seja de fato competitiva, Bernardo? Falando sobre a pré-candidatura do Romeu e também completando o que a Delma disse, a gente vai concorrer em Minas com uma chapa completa, porque Minas é engraçado que tem um protagonismo na política, né, nacional, e aí a gente é muito participativo, nossos filiados têm ajudado muito a gente. Inclusive o Romeu foi apresentado por um filiado, não foi aquela escolha onde só os dirigentes apontam, né, e falam quem que vai ser ou quem que vai deixar de ser. Então o Romeu veio participar conosco, está disposto a fazer o que for necessário, ele está ajudando a gente a divulgar o novo e aí a gente tem percebido um crescimento dele mesmo. É uma pessoa que é muito habilitada, ele é muito comprometido, muito responsável, tudo que ele tem de governança da empresa dele, ele está querendo trazer para dentro das propostas dele. Então, a gente acha que só por isso ele vai se tornar competitivo. A gente tem percebido que as pessoas estão querendo uma mudança, mas não é uma mudança só trocar de nome. É uma mudança de atitude mesmo. Elas estão querendo olha, a gente quer uma pessoa que entre lá e tenha responsabilidade com o dinheiro público, que não gaste de qualquer jeito, que não fique pegando o filho no Réveillon com um helicóptero, sabe? Essas coisas assim são gastos abusivos que tem que deixar de acontecer. A gente tem que lembrar que ele não é um rei. Ele foi eleito por nós, ele é como nós, então ele tem que viver como um cidadão comum, apesar de estar gerindo o Estado, estar gerindo nossa cidade. Para ajudar isso, a gente está lançando uma chapa, a gente vai lançar, né, uma chapa de deputados estaduais e deputados federais. E aí é por isso que tem o processo seletivo aqui em Minas Gerais. Candidato ao Senado e no Brasil. Também? Candidato ao Senado, a gente já teve 2 rodadas do processo seletivo, então para essa vaga, a gente já está com uma quantidade suficiente de concorrentes, então a gente não abriu para esse terceiro edital essa possibilidade. Agora seriam somente deputados estaduais e deputados federais. Mas é muita vaga. A gente pode colocar até 1,5 vezes a quantidade de vagas que existe na Assembleia e na Câmara Federal em nome de Minas Gerais. Então, é gente que não acaba mais. A gente está acelerado, sabe? A gente acredita que a gente vai conseguir completar as chapas porque está tendo muita procura. Mas a gente quer atrair mais gente, porque
não é só as pessoas que são eleitas que fazem política. A gente faz política também, né? A gente está querendo despertar isso no mineiro. E como fazer essa atração, né, Bernardo? Levando em consideração que o partido é novo, trazendo um trocadilho com o nome, muito novo, mas também a gente falava... Agora você citou essa questão do fundo eleitoral, quer dizer, outros partidos têm um poder de barganha muito grande, digamos assim. Como é que o Novo está se preparando para isso? A gente, como não usa o fundo partidário, a gente faz um recolhimento mensal com os filiados. Então, o filiado, quando entra, ele apoia o partido mensalmente com uma contribuição. Só que essa contribuição não é suficiente. Então, o que a gente faz? A gente aposta muito em trabalho voluntário. Você veja, eu sou dirigente partidário e sou voluntário. Eu não sei como é que meu tempo... consegue se multiplicar, mas eu cuido da presidência, eu continuo com a minha empresa de engenharia, ajudo minha esposa com meus filhos. Aí hoje eu estava nessa loucura de trânsito, né, na volta às aulas. Então, boa parte do que a gente tenta fazer é voluntariado. Mas como tem muita gente indignada com o Brasil, a gente está vendo gente com muita vontade de doar para a gente, entendeu? Está querendo apostar nessa inovação. É um investimento de risco, mas que, se der certo, vai dar um retorno muito bom para o Brasil e para Minas. Ok. Muito bem. Bernardo Santos, presidente do Diretório Estadual do Partido Novo em Minas Gerais, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Eu gostaria de agradecer a sua visita. Rodrigo, eu gostaria de agradecer, mas eu queria lembrar a todos, então, o site para as pessoas poderem acessar e fazer a inscrição, a afiliação e a inscrição. Quero ser candidato, tudo junto, .novo.org.br. Então, é quase como se você estivesse respondendo a pergunta, né? Quero ser candidato.novo.org.br. Eu agradeço vocês, porque sem a participação de vocês vai ser muito difícil a gente realmente mudar e transformar o Brasil. E o nosso objetivo é sempre fazer esse debate saudável. Isso aí, obrigado.